Atenção, eleitor de Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, André Janones, Vera Lúcia, Sofia Manzano e outros pré-candidatos à presidência da República. A filósofa petista disse algo que merece a nossa reflexão. Virou manchete do Brasil 247, um blog, um site alinhado aí ao lulopetismo. Disse ela, quem vota em Lula só no segundo turno não tem dignidade. É a Márcia Tiburi que soltou essa pérola, que não é zoação não, ela disse isso e ainda tentou explicar. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando. Se você chegou e não está inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixa o like, se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho fure bolhas, chegue em mais pessoas, chegue mais longe. Pessoal, eu vou deixar um link aqui então do Brasil 247, eu até evito compartilhar a matéria desse site, que segundo a Wikipédia é uma fonte não confiável, mas nesse caso aqui, como eles são aliados ali, né, Márcia Tiburi, João Willis, Brasil 247, Lula, aí a gente tem que tentar entender porque eu acho que eles viram alguma vantagem em colocar, né, essa frase que eu li antes para vocês na manchete. E vai explicar então que a professora e filósofa Márcia Tiburi contestou em entrevista ao jornalista Leonardo Atuc, editor da TV 247, o argumento daqueles que pretendem votar no ex-presidente Lula apenas no segundo turno e não no primeiro. Aí a Márcia soltou o seguinte lá: quem fala em votar no Lula só no segundo turno não tem dignidade, disse ela. Querem que ele nos salve do fascismo, ele quem? O Lula, né? Mas sem a sua colaboração, são pessoas que dizem ele é mais sujo do que eu, acrescentou. Então, vejam bem, ela não está falando isso dos eleitores que estão fechados com Bolsonaro, não. Ela está falando isso, que não tem dignidade, eleitores que não querem votar no Lula no primeiro, por diversos motivos, mas que estão dispostos a votar nele no segundo. Aí será que ela pensa que alguém, né, nessas condições vai ler essa matéria e vai, puxa, a Márcia Tiburi está falando que eu não sou uma pessoa digna, que eu não tenho dignidade, então para provar para a Márcia Tiburi que eu tenho dignidade, vou votar no Lula no primeiro turno. É claro que não, essa fala aqui, como várias outras, só gera mais antipatia com o eleitor, só afasta esse possível eleitor do Lula no segundo turno, só reforça, né, o desrespeito que essa turma e que alguns petistas têm por parte do eleitorado brasileiro que tem, né, algum tipo de discordância com o Lula. Peraí, ninguém é obrigado a tapar o nariz agora no primeiro turno e votar no Lula só porque temos uma tragédia na presidência da República. Então aqui agora, só para reforçar, Márcia Tiburi está acusando o eleitor do Ciro, Dória, Tebet, Janones, Vera Lúcia, Sofia Manzano e vários outros de não terem dignidade. Simplesmente porque esses eleitores olham para esses outros pré-candidatos e dizem nesse momento, há 5 meses das eleições, que preferem votar neles. Talvez tenha maior simpatia pelo projeto, né? Talvez tenha ali maior simpatia pela história, por aquilo que fala, por aquilo que representa. Então, cada um faz a escolha. Eu até entendo que lá na frente alguém pode até abrir mão de votar num ou no outro para tentar votar no terceiro, para tentar chegar no segundo turno, quebrando essa polarização desastrosa para o país. Às vezes um eleitor ou outro muda para o Lula, ou sai do Lula, vem para o Ciro, ou sai do Ciro, vai para o Lula. Isso pode acontecer, mas daí a você dizer que quem vota no Lula só no segundo turno não tem dignidade, isso aqui é um desrespeito. Ela quer que todo mundo engula com casca e tudo que o Lula fez de ruim para o país. Lula levou a corrupção para o centro do governo. Quem não se lembrava, era roubalheira generalizada. Teve, digamos assim, abusos na condução, né, da Lava Jato. A justiça reconheceu isso, não é opinião minha. Mas alguém vai negar o que o Palocci fez? Alguém vai negar o Gedel Vieira Lima com 51 milhões em dinheiro vivo no apartamento e que agora virou best friend, né? Voltou a ser, né? Não é que virou, do Lula? Né? Alguém vai negar, por exemplo, nos escândalos de corrupção, né, o loteamento de estatais? Alguém vai negar o desastre da economia provocado pelo governo Dilma que foi colocada pelo Lula? Vamos pesquisar 2015, 2016, o tombo do PIB de em torno de 7%. Ah, mas a culpa nunca é do PT, não é igualzinho Bolsonaro nesse aspecto. A culpa nunca é do Bolsonaro, é sempre do STF, prefeito, governador, guerra, pandemia, né, das estrelas. Aí quando você vai conversar com um petista sobre o tombo no PIB, é sempre assim: não, tadinha, a Dilma não teve culpa, a culpa é sempre dos outros.
do Cunha, vão dizer. Mas o Cunha só chegou à presidência da Câmara porque o Lula deu furnas pro Cunha colocar os seus, né, amiguinhos. A gente sabe onde é que o Cunha foi parar depois disso. E foi avisado. O Ciro avisou, não dê furnas pro Cunha, porque se der ele vai roubar, vai ter dinheiro nas mãos, vai comprar apoio no Congresso e vai ser eleito presidente da Câmara. Dito e feito, aconteceu. Né, o Lula, que colocou quem? Vice da Dilma? Michel Temer. Mal conseguia se eleger deputado federal por São Paulo. Ficou ali na rabeira em 2006. Aí em 2007 vem então, né, como vice da Dilma. O Ciro avisou, não façam isso. O Temer é o chefe de um bando de pessoas de poucos escrúpulos, chefe de quadrilha e tudo mais. Deu no que deu. Falta de aviso não foi. Em 2018, quando todo mundo alertava, né, do perigo que seria Bolsonaro ser eleito, né, que o Haddad, um desconhecido chamado de Andrade, que ninguém sabia, que tinha perdido as eleições em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, perdendo em todas as urnas, 100% das urnas, tendo menos votos do que votos brancos e nulos, o Haddad. O PT achou que esse seria o nome para colocar a máscarazinha do Lula, que estava impedido e todo mundo sabia que ele não podia ser candidato, mas o Lula mentiu pro povo e apostou num derrotado, num fracassado. Deu no que deu no Bolsonaro. Aí agora ela quer que a gente tape o nariz, Bolsonaro quer uma tragédia, né? E você vai votar na causa para eliminar o efeito e ela querendo fazer essa pressão para que as pessoas não pensem numa possível solução, que na opinião de muitos é o Ciro, na de outros é o Janones, é a Simone Tebet, é o João Dória. Enfim, então parece piada essa fala dela. Eu juro para vocês que eu tive que abrir o link, eu não estava acreditando nas imagens que eu vi. Mas aí realmente não é piada, é só a Márcia Tiburi mesmo, que parece não ter aprendido nada. Em 2018, né, tava tendo ali um evento, né, e tudo mais, com a presença de algumas pessoas mais vinculadas ao PSOL, inclusive o Tarcísio, eu vou colocar para vocês aqui, não é o de Freitas não, né, é outro, é o do PSOL. E ela teve uma fala mais ou menos nesse sentido, que também pegou mal na época, e quando ela disse isso pro 247 agora, muitas pessoas lembraram. Tem um vídeo aqui que circula nas redes sociais, em que ela fala, e aí eles focaram na reação do Tarcísio do PSOL. Vejam só o absurdo que ela foi falar lá, que tem muito a ver com o que ela falou agora. Sejamos coerentes, mantenham a paixão política até o segundo turno, vão em frente, quero ver no segundo turno vocês todos que vão votar no Ciro, votando em branco e apoiando o Bolsonaro. Ela falou aqui, não sei se o áudio tá legal aí, tá um pouco baixo, quer ver os ciristas, os eleitores do Ciro mantendo a coerência, votando no Ciro no primeiro e votando em branco no segundo, ou apoiando o Bolsonaro. Aí o Tarcísio fica realmente, coitado, desesperado, é inacreditável. Usar uma moral agora e outra moral depois. Agora você vai usar uma moral e que o seu moralismo está preservado. Ah, não, no segundo turno eu vou fazer direitinho, vou votar na esquerda. Então, viram só um absurdo? Quer dizer, ela fala que não pode ter uma moral no primeiro turno e uma moral no segundo, que tem que preservar, né, o moralismo e tal. É um negócio realmente assim. Juro pra vocês, é o tipo de coisa que se a gente contar e não for atrás da fonte, a pessoa duvida, né, ouvir tamanha besteira de uma filósofa. Mas ela disse mais coisas pro 247, que estamos num estado de exceção e só poderemos recuperar o fiapo de democracia se o Lula vencer. Oh, salvador da democracia, Lula! Na sua visão, nós brasileiros precisamos aprofundar nossa coerência teórica e ético-política. Abre aspas para ela. Gregório do Vivier mostrou pragmatismo maduro ao declarar voto em Lula, disse ela ao mencionar o caso do humorista que antes apoiava Ciro Gomes. Não é que ele apoiava Ciro Gomes, ele votou no Ciro em 2018, mas não apoiava, não é um apoiador que de repente passou a apoiar o Lula. Ele votou, né? Eu não lembro dele recentemente dizendo que apoiava o pré-candidato do PDT. Mas vamos continuar com ela, o que ela falou do Ciro, porque isso aqui vira até manchete positiva para o Ciro. Quando a Márcia Tiburi o critica, e como eu digo do Jean Willis também, a militância chega a comemorar. Disse ela, Ciro nos entristece. Oh, que pena, hein, Márcia? Eu não sei se ela se entristece com roubo. Eu não sei se ela se entristece com desastre na economia. Eu não sei se ela se entristece com o fato do PT
ter ficado 4 mandatos no poder e não ter feito nenhuma reforma estrutural, não ter cobrado tributo sobre lucro e dividendo, sobre grandes fortunas, para aliviar os mais pobres, para aliviar a tributação sobre o consumo, por ter mantido essa estrutura que pune quem trabalha e quem produz e beneficia, né, os super ricos desse país. Segundo ela, ele, o Ciro Gomes, passou a fazer um discurso protofascista, mas não consegue conquistar a direita e se afasta cada vez mais da esquerda. Ele não é uma pessoa má, mas está ficando. Sabe por que ela considera o discurso do Ciro protofascista, que ele está ficando uma pessoa má? Porque o Ciro ousa criticar o semideus, o santo, o todo-poderoso Lula. Não pode. Criticou o Lula, é protofascista. Elogiou o Lula, vira companheiro. Tipo o Alckmin, né? O Alckmin, para essa turma, era fascista até antes de ontem. Aí, como agora virou o vice, foi alçado à condição de companheiro socialista. A Márcia, nessa matéria aqui, vai destacar que ela falou sobre o impacto político do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva. Disse que ninguém resiste à beleza e o casamento foi muito bom. Bolsonaro vive no feio, no sujo, no podre, diz ela. A vitória de Lula é importante para desfascistizar o país, concluiu. Bom, sobre o casamento do Lula, nada disso me interessa, ele tem direito de casar, de ser feliz, então isso aqui eu não gasto meu tempo com isso. Agora, sobre Lula desfascistizar o país, tenha santa paciência. Bolsonaro também perde para o Ciro, então se o Bolsonaro perder para o Ciro, não só vai desfascistizar o país, como nós vamos livrar o país dessas duas tragédias. Sim, Bolsonaro é uma tragédia que só chegou ao poder por conta da tragédia do governo petista. Simples assim. Quer dizer que o governo petista não teve alguns avanços? Teve, é claro que teve. Agora, eu não me conformo com o pouco que teve perto do muito que poderia ter tido. Simples assim. Depois, muita gente não vai entender por que Bolsonaro venceu em 2018 e por que ele está crescendo. Até já parou de crescer nas pesquisas, mas diante de um governo trágico, somente falas como essas, a falta de autocrítica, a falta de propostas para o futuro, o excesso de conchavos, que não tem base em projeto, em programa, em ideias, é que explica Bolsonaro ter essa certa resistência ali na casa dos 26% a 32%, dependendo do Instituto de Pesquisa. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.